Senhoras e senhores, segundo episódio do podcast A Jornada do Jardineiro, do êxodo urbano ao bem-vindo no campo. Hoje a gente está com um episódio especial para vocês e a gente vai falar sobre a complexidade da vida rural. Estou aqui de novo com um parceirão aqui que trabalha comigo na produção, o Victor Sintra. Cara, multitarefa, multifunção, multidisciplinar, cara é maravilha. E está fazendo essa ponte para a gente dos comentários e perguntas para a gente passear com todos esses assuntos. E aí eu tenho conversado com algumas pessoas, com os alunos, né? É um tipo de leitura de paisagem. Só que a leitura da paisagem ecológica, a leitura da paisagem econômica, a leitura da paisagem cultural, energética, principalmente energética. Eu vejo que as pessoas que têm pouca alfabetização ecológica têm ainda menos alfabetização energética. E isso está na base para a gente entender muitos dos desafios que a gente está vendo hoje. Bom, Vitão, muito obrigado. A gente tem aqui, obviamente, algum preparo, mas o Vitor traz muitas coisas de bate-pronto, que essa interface entre vocês que nos veem e nos escutam. Então, tem algumas coisas que a gente vai fazendo aqui, eu vou fazendo no pulo, né, que o Vitor tem preparado ali e eu não. Então, muito obrigado, vamos lá? Episódio 2. Vamos lá. Bom dia, Eurico. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Eu vou começar com uma pergunta, né? Como sempre, já vamos começar Pé quente. no peito. O que que é o campo para você, Eurico? Putz. Não, então, vamos voltar, vamos meditar isso aí. Não, tô brincando, pô, eu tô brincando. O que é o campo? É interessante, foi dia do meio ambiente não, anteontem. E eu estava comentando sobre a nossa dificuldade. A gente tem uma dificuldade com a linguagem, né? A gramática, a síntese gramatical e a realidade. A nossa linguagem, muitas vezes, nos impede de entrar em contato direto com a realidade física, biofísica. O Bill Mollers tem uma palestra dele antiga, gravada, que ele conta a história que ele chegou na propriedade da pessoa para fazer o planejamento e tal. Não, desculpa, o cara chegou na propriedade dele, perguntando sobre planejamento e tal, e o cara virou para ele e falou assim, pô, cadê o mapa da propriedade? E ele era bem jocoso, assim, né? Ele falou assim, foda-se o mapa, pô, eu tenho a propriedade, vou mandar no campo aqui. E ele usava essa historinha para reforçar aquela história de que o mapa não é o território. E aí eu preciso trazer uma extrapolação disso. A linguagem que a gente usa não é a realidade. As pessoas veem o campo por meio de lentes culturais, né? Por meio de visões de mundo que foram determinadas, que foram planejadas pela elite financeira. Se você fizer um resgate histórico dos nossos personagens infantis, dos nossos personagens de humor, das nossas gírias, você vai ver que a gente tem um preconceito contra o rural. A gente tem o Chico Bento, o personagem que anda descalço, que fala errado. A gente tem o Jeca Tatu, que era um caipira burro, simplório, né? O cara sempre na cidade fazendo papel de palhaço, sendo humilhado e tal. E a gente tem um outro lado, as pessoas que vivem no campo, as pessoas que admiram a cultura caipira, a cultura rural, e o valor que elas dão para esse lugar. Se você usa a linguagem das pessoas que vêm nos centros urbanos, desde a Revolução Industrial, fazendo as pessoas acreditar que o campo é um lugar retrógrado, ultrapassado, de pessoas burras, simplórias, a gente tem uma grande chance de não estimar, de não gostar, de não amar, de não cuidar do campo. E o campo não é só um lugar de produção. O campo, na verdade, ele é um ecossistema, é um bioma, eventualmente é o planeta inteiro, e sobre o qual a gente mantém todas as nossas relações afetivas, sociais e econômicas. Quando a gente fala assim o que é o campo e a cidade, as cidades estão invariavelmente incrustadas em campos, em áreas rurais. E a gente tem essas dicotomias, por isso que eu falo que a linguagem que a gente usa não condiz com a realidade. A gente fala do campo como se ele estivesse lá e a gente não precisasse dele, principalmente as pessoas urbanas, né? Porque, na verdade, tudo existe sobre o campo, tudo existe sobre o rural. A questão é,
quanto desse rural, o quanto desse campo nós vamos transformar em commodity, como o Ailton Krenak fala, né? Nós vamos enxergar tudo como almoxarifado, nós vamos entrar lá e vamos pegar tudo. E aonde que a gente vai parar com isso? Nós vamos parar no... Vai ser o transhumanismo? Vai estar todo mundo com chip na cabeça, comendo ração de inseto e vivendo feliz em ambientes urbanos? Mas não sei para onde que a gente vai chegar com isso, né? Mas, quando a gente olha as pessoas que têm um zelo pelo campo, a linguagem que elas usam revela para a gente uma nova realidade. Nova para quem é das cidades, né? Nova para quem vem do urbano. Por exemplo, no documentário da Vandana Shiva, o último documentário dela chama As Sementes da Vandana Shiva, se eu não me engano. Tem um trecho que ela relata uma conversa com José Lutzenberg, que foi o maior ecologista que a gente teve. E ele é pouco falado, né? O Brasil valoriza pouco. Em Torres, que é uma praia do litoral do Rio Grande do Sul, ele fez um parque todo planejado, todo em princípios ecológicos e tal. Você vai lá, a casa que tinha no parque virou um bar, o lugar tem 2, 3 placas lá dizendo do parque ecológico que foi planejado pelo José Luxemburgo, não tem uma foto do cara, não tem um museu com a vida do cara. Pô, o José Luxemburgo era renomado no mundo inteiro. Então, a Vandana Shiva, que hoje é um dos faróis que a gente tem de cuidado com a cultura campesina, com a cultura rural, ela relata que no começo da década de 90, na Índia, depois da adoção da agricultura industrial, aí, eles começaram a ter índices massivos de suicídio dos agricultores. Milhares de agricultores se matando. Inclusive, vários se matavam bebendo agrotóxico. E aí, milhares de pessoas nas ruas e tal. E aí ela relata, aí no filme passa, né, as cenas das manifestações, assim, dos agricultores familiares e agricultoras invadindo, né, as cidades e tal. E ela conversando com o Lutz. E ela relatando isso, né? Não tem o diálogo dos dois no filme. Mas o que ela relata é que o Lutzenberg vira para ela e fala assim, Vandana, eu entendi por que as corporações perseguem tanto a agricultura familiar, a agricultura de pequeno porte. Aí ela falou assim, por que, Lutz? Aí ele falou assim, são as últimas pessoas livres do mundo. Olha que interessante isso. Ele falou assim, poxa, com um pouco de água de chuva, um pouco de pedaço de chão e algumas sementes crioulas, essas pessoas são donas da própria vida, são soberanos sobre suas vidas e o seu território. E é isso que incomoda a agenda corporativa. Então, essa é uma visão. A gente tem eu acho que ele é biólogo, eu não vou lembrar agora. Eu vou lembrar de uma outra ocupação que ele tem, que pouco a gente sabe. Tem um cara que tem um apreço muito grande pela cultura rural, pela cultura caipira, ele chama Paulo Vanzolini. O Paulo, não sei se ele é vivo ainda, ele já, se for vivo é bem senhorzinho. O Paulo Vanzolini, ele escreveu algumas músicas e tal, mas ele é um biólogo, um cara de campo. E ele faz umas participações especiais num documentário que chama O Povo Brasileiro, que é baseado na obra do Darcy Ribeiro. E ele faz uma fala muito interessante sobre a introdução dos animais no Brasil, né, dos bovinos, a cultura caipira no sentido da autonomia. E eu estou compartilhando com vocês esses 2 episódios para descrever o que é o campo para mim, porque são pessoas que olham para o campo com um apreço que eu também olho. E o Paulo Rosoli fala assim, nós estamos perdendo a passos largos o saber que traz autonomia. Ele falou que o caipira era um cara que conseguia fazer a própria vestimenta, as próprias ferramentas, que consegue autoconstruir, né, fazer a bioconstrução. E você vê que tudo isso foi demonizado, né, foi discriminado, foi reconstruído como coisa de pessoas pobres, simples. Então, por exemplo, a casa de adobe, cor de pobre. Pô, a bioconstrução é uma das coisas que a gente precisa fazer para corrigir o nosso viver no mundo. E o Paulo Vanzolini fala isso, que é uma pena que nós vamos perder hábitos, culturas, práticas, saberes que levaram séculos para serem forjados no sertão brasileiro e que, como as pessoas não sabem o que é, não sabem falar sobre isso, elas não vão nem dar falta. E aí tem um outro cara que chama Scott Pittman. O Scott Pittman foi aluno do Bill Mollison, ele falava muito do Bill Mollison, né? O Scott Pittman já morreu. Era um educador da permacultura do Novo México, um americano. E ele fala
com muita eloquência das nuances que as pessoas que vivem nos habitats naturais têm. Então, por exemplo, os esquimós têm dezenas de palavras para neve e gelo. A gente só tem neve e gelo. Eles têm vários tipos de neve e vários tipos de gelo. Por quê? Porque eles vivem ali, eles constroem com gelo, eles têm o iglu, eles caminham sobre grandes territórios em vários tipos de neve, precisam caçar, etc. Aí Scott Pittman fala também do que a gente tinha antigamente de entendimento, por exemplo, sobre os corpos hídricos. O que é um fio d'água, um riacho, um córrego, um rio, né? As várias ordens de tamanho dos corpos hídricos. E ele fala que na medida que as pessoas da cidade não sabem o que é um fio d'água, não sabem o que é um córrego, a gente tem cada vez menos chances de que essas coisas sejam protegidas como coisas importantes para o nosso viver. Então eu vejo o campo como a saúde biológica sobre a qual a gente pode construir o nosso viver. O campo é o chão que a gente pisa, o ar que a gente respira, as bactérias que estão no nosso intestino. O campo, ele nos compõe, nos perpassa e nós compomos ele também. E aí, talvez para definir o campo, uma última definição assim que é do Alan Saver, né? Ele fala que não tem ecossistema, é um eucossistema. Ou seja, nós somos ele e ele é a gente. A saúde do solo está diretamente ligada com a minha saúde da microbiota intestinal. A saúde das plantas, dos animais, está diretamente ligada com a minha saúde. A saúde das plantas, do solo, das plantas, dos animais e a minha está diretamente ligada com a capacidade que o território tem de ciclar nutrientes, complexificar a biodiversidade para aportar cada vez mais vida. Então, em última instância, o campo é a saúde biológica que nos compõe, nos sustenta e é o ambiente dentro do qual a gente vive. Só que a gente fez uma dicotomia de linguagem tão grande que a gente faz essa dicotomia maluca de campo e cidade como se as cidades não tivessem incrustadas em um ecossistema. Uma resposta longa, mas foi uma pergunta difícil que você me deu. E eu vejo que nesse aspecto, quando se fala da complexidade, ciclar os nutrientes e toda essa atividade que é exigida no campo, a gente cai numa dos marketings da cidade, né? A cidade vende o conforto. E a gente sabe que no campo exige trabalho. Não existe muito esse conceito do final de semana, não existe muito o conceito das férias, de 30 dias que você some desse lugar. Esse lugar depende da manutenção. E isso não é muito vendável, né? Não existe como fazer um marketing. Até tem, as pessoas hoje em dia eu vejo fazendo um marketing buscando a dissonância que você chama, né? Da desconexão, as pessoas que buscam a natureza, porque nós somos natureza, como você bem traz, e elas vendem plantio, vendem outras formas de conexão, meio que mostrando que aquilo é o campo. Só que aquilo não é o campo, aquilo é uma fração do campo. E aquilo ali exige muito trabalho também. Só que aquilo é uma fração de todo esse trabalho que é viver no campo. Porque você tem que ter uma manutenção da vida, tanto sua quanto daquilo que você se propôs a ter ali. E como é que a gente consegue mostrar que esse trabalho, ele é essencial, sabe? Eu vejo que é uma desconstrução que a gente precisa fazer, de que a gente precisa sempre buscar cada vez mais conforto. E que talvez exista um limite aí desse conforto que a gente precisa e pode ter como seres nesse planeta, né? E abdicar desse conforto para ir em direção ao trabalho é contraintuitivo. Mas eu vejo que você trilha esse caminho mais por uma coerência mesmo, né? Os seus princípios, os seus valores. E você sabe que para eu manter todos esses princípios e valores, eu vou precisar de trabalho. Então, o trabalho para você é como se fosse uma consequência já prevista. Só que como é que faz para as pessoas que têm um final de semana num resort, numa pousadinha, tem lá o seu banho de ofurô, o chocolate na cama, a toalhinha quente, etc. E fala, não, é isso para mim é o campo. Então eu preciso do campo. Como é que a gente desconstrói esse estereótipo? Porque além desse estereótipo Chico Bento, de que o pessoal é matuto, burro, existe agora também um outro estereótipo de que a vida no campo é aquele Instagram, né? Aquela trilha. Não é nem a vida no campo, né? É de que a conexão com a natureza é aquela coisa do enfim, das pousadas, das hotelarias, né? Que as pessoas têm aquelas cabanas com as vistas maravilhosas, as piscinas infinitas, o ofurô na varanda.
E aí as pessoas tiram aquela foto tomando um cafezinho da manhã e falam assim, adoro a conexão com o campo, conexão com a natureza. Eu peço emprestado ideias de muitas pessoas. O Charles Eisenstein, eu gosto muito dele, o filósofo americano, ele tem uma verve ecologista muito, muito bacana. No livro dele, O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível, ele destrincha muito bem a mentira da narrativa. Venderam para a gente uma narrativa linear de que nós teríamos uma vida cada vez menos, com cada vez menos trabalho, com cada vez mais tecnologia, e que essa tecnologia estaria a serviço do bem-estar da humanidade. Então, na década de 70, 80, tinha o desenho dos Jetsons, né? Aquela família que andava no jatinho, passando no espaço e tal. Tinha o J Quest, que tinha aquele telefone que já tinha a videochamada, na época que não tinha nem smartphone ainda, né? Então, desenhos antigos, década de 70, 80. E o Charles Eisenstein traz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, essa narrativa, ela não se locupletou, ela não se completou. E as pessoas vêm insistindo em mantê-la. Mas ela é uma mentira. Ela é uma mentira porque a nossa evolução não é linear, não temos uma evolução linear. E ela é uma mentira, segundo Eisenstein, porque nós não construímos esse mundo tecnológico em prol do bem viver das pessoas. Nós estamos construindo um mundo tecnológico, nós estamos cada vez mais tecnologizados, mas essa tecnologia não tem servido as pessoas. Veja, nós criamos a internet, um advento tecnológico maravilhoso para a comunicação descentralizada. As redes sociais centralizaram, espionam as pessoas e trabalham com engenharia social para transformar as pessoas em consumidores que não pensam, que não são capazes de se defender contra o marketing. Em todos os adventos, né? Um outro autor que algumas pessoas não gostam muito, hoje em dia ele não está muito na moda não, ele chama Karl Marx. Os cadernos do Karl Marx não foram publicados. A obra dele, o Manifesto Comunista, é muito famoso, que é uma leitura mais simples. O Capital, que é uma leitura muito mais difícil, que muita gente critica, mas eu vejo que muita gente que critica não leu, não estudou aquilo realmente. E aí tem o Korei Sato, que é um acadêmico japonês, está vivo ainda, o cara é novo. E ele tem feito umas revisões dos cadernos não publicados do Marx. Nesses cadernos, ele fala da ruptura metabólica. E a ruptura metabólica, segundo Marx, é aquela última instância onde as pessoas são tiradas do campo para servir de mão de obra nas cidades. E ele chama de ruptura metabólica porque aquele indivíduo, naquele lugar, ele faz parte daquele metabolismo. Então, o que a gente tem? Como você falou, né? A gente tem o estereótipo do campo como lugar retrógrado, ultrapassado, burro, simplório, e a cidade como lugar do avanço, da melhora de vida, de mais conforto e tal. São dois estereótipos, né? Porque a cidade também não é isso. A cidade é uma selva de pé, todo mundo se matando ali dentro, violência pra caramba, mas é vendido como se fosse a pessoa vai para a cidade, ela evoluiu na vida. Claro, foi construído. Quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade, elas se transformam em mão de obra barata. Basicamente é isso. E isso não foi por acaso, né? Isso foi uma coisa que foi feita. Só que o que acontece? A gente tem nuances diferentes em lugares diferentes. Quando países desenvolvidos, ao passar pela Revolução Industrial, eles começaram a prometer mais conforto para as pessoas, eles já tinham um acúmulo da época do colonialismo do que eles exploraram, roubaram, enfim, das colônias. Aí, normalmente é o sul global, né? Os países do continente africano, América Latina e tal. Então, não é simples como eles colocam, e o que não é colocado para a gente é o seguinte, é que esse conforto, em última instância, ele tem um preço, que é a destruição dos lugares onde a gente vive. Que aí foi a minha definição de campo, né? O campo é o lugar, é a saúde ecológica dentro da qual, sobre a qual e com a qual a gente mantém a nossa vida. Então, quando a gente vende comodidades e não explica para as pessoas que aquele déficit energético tem um preço, a gente está enganando as pessoas. E o que a gente está fazendo é isso. Algumas pessoas vivem com ar-condicionado no verão o tempo inteiro, com aquecedor no inverno o tempo inteiro, 2, 3 viagens
por ano. Claro, 10% da população mundial. Mas o impacto ambiental dessas pessoas, às vezes, é de 50 vezes de uma pessoa comum ou de uma pessoa, vou colocar pobre entre aspas, porque às vezes a pessoa não tem bens econômicos, mas é uma pessoa rica de outras coisas, né? Sem romantismo. Eu não quero dizer que todo mundo que vive simples é uma pessoa pobre. Isso já é pejorativo, né? Não estou romantizando pobreza, não é isso. Então, o que não está claro para as pessoas, por isso que eu falei na abertura hoje, né? Quando as pessoas não têm alfabetização energética, elas são muito mais facilmente enganadas. Então, todo ser vivo é energeticamente superavitário. Até o final da vida, quando ele fica deficitário, ele morre. Todo animal produz mais energia do que ele gasta. Senão ele não vivia, né? Nós nos tornamos o único animal que vende a ideia de conforto às custas do meio ambiente, sem que essa equação esteja clara na cabeça das pessoas e às custas da autonomia das pessoas. Porque quanto mais conforto você tem, no sentido urbano, carro, viagens, apartamento, e todas as necessidades básicas da sua vida são supridas por dinheiro, não por relações e não por trabalhos, né, que você faz. Quando isso não fica claro, a gente está trocando autonomia por conforto e está trocando a natureza com a qual e dentro da qual a gente vive por esses confortos. E a gente se torna a única espécie do planeta que é energeticamente deficitária. A gente sempre gasta mais energia do que o que a gente produz para viver. Isso só é possível pelos combustíveis fósseis. E a grande tensão continua. A tensão da geopolítica, da crise energética, está por trás dessa sua pergunta. Eles continuam convencendo as pessoas de que é possível viver com conforto, mas se você faz um estudo histórico recente, da década de 70 para cá, mesmo nos países desenvolvidos, o poder aquisitivo das pessoas diminuiu. Entre a década de 60 e 70, você tem aquela geração que uma pessoa do casal trabalhava e as pessoas conseguiam comprar uma casa, quitar uma casa e viver bem. Estou falando, obviamente, de países desenvolvidos ou da classe média brasileira, né? Que naquela época era uma minoria. Quando essas pessoas fazem esse avanço entre aspas, para o conforto, ele é todo bancado por combustíveis fósseis. E hoje, a gente fazendo esse estudo histórico, a gente vê que as pessoas estão vivendo cada vez mais simples, mais apertada, elas são levadas a acreditar que aquilo ali é uma opção, por exemplo, as pessoas vivendo em apartamentos cada vez menores e dizendo que aquilo é liberdade. Não, aquilo não é liberdade, aquilo ali é porque você não conseguiu uma casa confortável. A gente não precisa de casas gigantes, mas a gente não precisa viver em cubículo. Então, quando você vê as pessoas, né, aí tem vários, né? Ah, eu gosto de alugar porque alugar me dá uma liberdade que eu não tenho a responsabilidade de cuidar de um lugar. Não, porque você não teve a oportunidade de ter uma casa própria. Então, o discurso é de que nós estamos em constante evolução e progresso econômico e que se você trabalhar duro o suficiente, você vai ter todos os confortos possíveis. Isso em si já é uma mentira. E aí tem uma outra enganação, um golpe dentro disso, que é mesmo que você consiga o preço dessa vida nesse modelo de sociedade é a destruição da natureza e a destruição das suas autonomias. Por isso que as pessoas antigas não abriam mão de estar perto dos seus sistemas de produção alimentar. Elas sabiam que aquilo ali, sim, era autonomia. Saber de onde vem minha água, saber de onde vem meu alimento, saber que eu dou conta de me virar em uma situação extrema. Durante muitos anos, em muitos lugares, as pessoas mantiveram essa autonomia não por necessidade financeira, mas por ética. Ética, autonomia, ética no sentido de que eu não quero ser um peso para a natureza, eu não quero ser um peso para as outras pessoas. Eu quero me bancar. E esse me bancar não é dinheiro, me bancar é ter comida no chão, ter bicho em volta da casa, ter uma casa que funciona. Essa era a cultura do campo. Pessoas orgulhosas de serem autônomas, não por necessidade financeira, às vezes também por necessidade financeira, mas muito mais por ética e valorização das liberdades e da autonomia. Então, o que a gente precisa fazer, enfim, né, é desconstruir essa história. Ela é mentira e ela tem um golpe dentro dela. Além de ser mentira, tem um golpe dentro da mentira. Entendi. Tem muitas camadas que são inseridas, né, de uma forma sutil e a gente, quando vê, está dentro dessa narrativa, desse comportamento. Então,
quais são as opções que eu tenho no campo, já que eu não necessariamente preciso ser um produtor, né? Viver da produção. É como você fala, né? Cada um tem que plantar um pouco da sua comida, pelo menos. Isso não faz você um produtor rural de venda primária, acho que é essa a definição. E quais são as opções para além disso, sabe? Como é que eu consigo ter a vida no campo? Eu sei que eu vou ter trabalho, porque eu vou ter uma área, né? Eu vou ter lá uma manutenção que vai exigir, como você colocou, estrada, eu tenho que conseguir captar minha água, eu tenho que criar resiliência. Eu tenho todos esses trabalhos. Eu acho que as pessoas que não tiveram essa experiência no campo podem estar vendo com romantismo ainda, né? De ter esse conforto que tem na cidade e achar que vai ter só de comprar uma casa ou um terreno. Mas existem várias camadas ali dentro, e uma delas é com o que eu vou trabalhar, né? Tem gente que trabalha remoto e fica esse questionamento, né? Eu preciso trabalhar lá dentro, já que eu tenho um trabalho remoto? Quais são as opções que eu posso trabalhar se eu tenho essa liberdade geográfica? Essa questão da liberdade geográfica é outra coisa interessante também, né, do nosso tempo, né? É vendido como uma coisa, uma conquista muito boa, né? Se todo mundo tiver liberdade geográfica, ninguém tem apego com território nenhum, ninguém cuida de território nenhum, né? E aí quem vai cuidar? As corporações, né? Os grandes bilionários do mundo hoje são os maiores proprietários de terra. O Bill Gates já tem, acho que, mais de 190 mil hectares nos Estados Unidos. Mas, tá, vamos voltar. Quando a gente fala viver no campo, as pessoas vêm com esse estereótipo. Viver no campo é, vou fazer um curso de agrofloresta, vou fazer uma casinha de bioconstrução, e quero morar. E é um imagético, né? Muito bacana, porque ele é um imagético de muita conexão com a natureza. Só que essa conexão ela exige uma intimidade. Então, primeiro, você, você, se você é uma pessoa urbana e pensa em ir para o campo, talvez pensar em ir para o campo a partir de um tipo de sistema de produção, no caso a agrofloresta, por exemplo, é um dos primeiros erros que você pode fazer, porque você está baseando a sua vida inteira em um modelo de produção. É um modelo de produção alinhado com os princípios ecológicos, é um modelo de produção extremamente produtivo, mas ele não é tão rentável quanto as pessoas colocam. Não é bem assim, né? Então, primeiro, essa questão que você já colocou na pergunta. O campo não é só sobre uma produção primária. O campo precisa de terapeutas, precisa de... Historicamente, né, de novo, o Amanhecer de Tudo, do David Wengrow e o David Graeber, o campo, durante muitos mil anos, foi o lugar de onde vieram as evoluções tecnológicas. A navegação, a astronomia, a metalurgia, muita conhecimentos agronômicos, veio do campo, veio de civilizações rurais. Então a gente precisa de médicos, de terapeutas, de parteiras, a gente precisa de conselheiros, de advogados. Só que a gente precisa dessas pessoas num tipo de cultura onde elas compõem em paridade, elas compõem em igualdade uma comunidade rural. Não como a gente tem no Brasil, né? A colonização brasileira, por exemplo, você tinha três opções. Você vinha de uma família do agronegócio, você tinha três opções. Você vai ser doutor porque vai ser engenheiro, vai ser advogado ou vai ser médico. Só tem essas três opções, né? Você vai ser doutor. E nisso já estava incluído o título, muitas vezes, de coronel. Você vira doutor, já vira coronel, e aí você já é diferente do resto das pessoas, né? Não estou falando disso. Eu estou falando de uma situação rural onde as outras profissões são equiparadas em importância com quem trabalha com a produção primária também. Quem fala muito bem sobre isso é o Wendell Berry, né? Ele diz o seguinte, que em um lugar, em um território saudável, onde todos trabalham em prol da saúde do lugar, para que todos possam ser saudáveis, se as coisas são igualmente importantes, as coisas devem ter um programa de paridade econômica. O que ele quer dizer com isso? Quem trabalha num tipo de mineração, não vamos nos iludir, nós vamos continuar precisando de mineração, mas que ela seja feita de uma outra maneira, né? Nós precisamos de metal. Nós seres humanos somos viciados em ferramentas, nós somos a espécie dependente das ferramentas. Então, mas que essa mineração seja feita de uma maneira ética. Nós vamos precisar de médico, nós vamos precisar de um pecuarista, nós vamos precisar de várias pessoas. E aí ele coloca o seguinte, que se essas pessoas são igualmente importantes no cuidar de uma comunidade rural,
que a gente deve ter uma economia de paridade, elas devem receber mais ou menos parecido. É uma loucura, né? A gente, por exemplo, paga R$ 80, de 80 a cento e poucos, cento e tantos reais de diária para uma pessoa, a pessoa trabalha 8 horas, e isso é a hora de um advogado, às vezes, ou metade da, sei lá, tem advogado que cobra 500, 300 a hora, tem advogado que cobra até mais, né? Então você vê, a gente criou essa ilusão de que alguém pode ganhar muito sentado numa cadeira, enquanto outra pessoa, para ganhar aquilo, tem que trabalhar 8 horas por dia de suor. E a gente criou outra dicotomia, outra falsa dicotomia, de que a pessoa que faz trabalho físico é burra e de que a pessoa que não faz trabalho físico é inteligente. Não, mentira. Na verdade, a gente evoluiu durante milhares de anos para usar os dois ao mesmo tempo: acuidade sensorial, inteligência e capacidade física. Então, essa desconexão está levando a gente para um lado que não é saudável, né? Então, no campo, a gente precisa de nos inserir ou criar comunidades onde a gente tem um pouco dessa paridade, onde a gente se respeita integralmente, independente das nossas ocupações. E aí surgem oportunidades. Um exemplo muito básico: o campo precisa muito de escolas rurais com um conteúdo programático com base ecológica. Nós não temos isso. Os municípios rurais hoje, eles treinam os alunos para eles irem para a cidade. A gente continua esvaziando o campo. Quem vai cuidar do campo se ninguém ama ele, se ninguém vive dele, se ninguém entende que todo mundo, mesmo quem está na cidade, depende dele para ter saúde, né? Então, a gente pode ter educação, a gente pode ter o turismo, a gente pode sim ter a produção primária. Só que aí eu faço um convite, né? Não faça uma transição baseada na agrofloresta. E aqui não é um preconceito. Eu desenho sistemas agroflorestais, trabalho com consultoria, para algumas situações eu recomendo sistemas florestais, mas a questão é, não faça uma transição baseada em nenhum sistema de produção. Não planeje a sua transição pensando que você vai montar uma granja de ovo caipira. Não planeje a sua transição pensando que você vai montar uma agrofloresta. Não é, o caminho não é esse. O caminho é o que eu preciso para viver bem, como eu gosto de viver em contato com a natureza, como eu gosto de viver na minha comunidade, nas minhas relações pessoais, sociais, com a base material que eu preciso para viver, quanto de dinheiro eu preciso para viver bem. E aí a gente faz uma inversão, né? Isso é uma abordagem da gestão holística. A gente faz uma inversão. Eu monto sistemas de produção ou atividades profissionais, prestação de serviço, seja lá o que for, eu monto e planejo uma combinação dessas coisas para manter a vida que eu quero levar. E não faço a decisão de ir para o campo já me transformando num dinamizador de um sistema de produção. Se eu decidir que eu vou para o campo para produzir galinha, eu vou ser granjeiro. Ou se eu decidir que eu vou fazer uma agrofloresta, eu vou virar agroflorestor. E aí você está limitado àquele único escopo, sempre que você tem uma diversidade enorme de coisas a serem feitas. Então o campo ele é multidimensional e a gente precisa de uma investigação das vocações das pessoas e de uma desconstrução desse romantismo de que, para ter intimidade com a natureza, eu preciso começar por um sistema de produção. Não, às vezes você pode começar por uma casa, uma pousada, uma hotelaria, uma boa horta. Às vezes você pode começar com uma pequena granja, um sítio onde você tem um pouquinho de cada bicho e aquilo ali é uma escola de educação eco-rural para as pessoas que vêm visitar, né? A questão é, como você falou, levantar esse véu de ilusão de que ou o campo é lugar de gente burra, atrasada e pobre, ou de que ir para o campo é escolher um sistema de produção. Por exemplo, quando você vai para o campo para um sistema de produção, você já faz um outro erro também. Você já vai encarar a sua propriedade inteira como se ela fosse o sistema de produção. Você não é a sua profissão e a sua propriedade não é o sistema de produção. A sua propriedade é um ecossistema. Você vai fazer um manejo ecológico de um território. Ele tem animais silvestres, tem fauna, flora, tem fungos, animais migratórios que passam por ali em determinada época do ano. Aí vai ter você, sua família, vai ter os animais que você vai criar, vai ter as plantas que você vai colocar. Então, quando a gente vai para o campo, entender que a propriedade é um conjunto integral sob a nossa gestão e que nós precisamos manejar aquilo ali tudo em prol de tudo que está ali dentro. O nosso manejo precisa favorecer todo mundo. Se eu faço esse caminho para o campo pensando só no sistema de produção,
eu estou fazendo numa microescala o que a gente faz na macroescala, que é o seguinte, a gente, por exemplo, a gente quer submeter o campo à lógica da cidade. Concorda? O campo, né? A gente acha que o campo existe para alimentar a cidade. É uma mentira e uma violência. Se eu vou para o campo e eu vou para o campo a partir de um sistema de produção, seja ele qual for, eu estou submetendo todo aquele território à lógica daquele sistema de produção. Por mais que ele seja alinhado com a ecologia, não é o mais integral a se fazer, não é o mais holístico a se fazer. Por quê? Porque tem as pessoas, tem as relações das pessoas, tem a necessidade de base material, tem os animais silvestres, tem fauna, flora, fungo, e tudo tem que estar contido ali. Então a gente precisa ir para o campo deixando essas camadas de romantismo, de ideias preconcebidas, de ideias colonialistas, a gente tem que largar elas para trás. A gente tem que conseguir ir para o campo para inovar um viver que ele seja persistente, que ele tenha adaptabilidade, a gente consiga trabalhar com coisas diferentes em momentos diferentes, e que todas essas coisas que a gente faz tenham um impacto positivo naquele lugar. É o conceito da transiliência, né? Que eu trabalhei na última oficina. Tudo que a gente faz tem que ter métricas e indicadores mostrando que melhorou. Melhorar a relação das pessoas, a comunidade, melhorar os processos ecossistêmicos, melhorar a economia local. A gente tem que conseguir mostrar que a gente faz isso, né? Então a gente precisa ir para o campo para fazer isso. E aí, a cada momento pode ser um sistema de produção, pode ser outro, pode ser X, Y, Z, pode ter educação, pode ter escola, pode ter hotelaria, pode ter logística, comércio, terapias naturais. É uma combinação infinita, né? E essa infinitude às vezes pode assoberbar. Quando você está, por exemplo, no seu curso lá de planejamento de propriedades rurais, eu vejo o quanto de coisa você tem que pensar antes de começar a colocar qualquer coisa dentro da propriedade. Se você não tiver uma benfeitoria já, né? Se você comprar uma propriedade que ela não tem cerca, não tem nem estrada, por exemplo. E eu vejo que cada camada que você traz nessa metodologia, ela cria como se fosse vários outros ramos de consequências que podem acontecer caso você não pense isso aqui de uma forma que esteja alinhada com isso tudo que você falou, nesse contexto de como eu quero viver. E aí, eu queria fazer uma pergunta, né? Até onde, já que a cidade está no campo, né? Está dentro de um campo, até onde eu posso considerar que eu estou no campo? Né? Qual é o que define que eu saí dessa vida de cidade, de centro urbano, e estou mais próximo, vivendo realmente de acordo com os valores de um campo, com valores éticos, ecológicos, sociais bem alinhados, né? Eu vou voltar um pouquinho, né? Você falou que assim, quando o campo é multidimensional e tal, mas ele envolve trabalho. E isso é uma realidade, né? A gente, no campo, a gente tem uma função de guardião do lugar e isso, invariavelmente, requer trabalho. Aí, a gente tem a agroecologia, tem a permacultura, escala de permanência na linha-chave, gerenciamento holístico. A gente tem várias abordagens que têm dimensões de desenho ecológico. Eu estou dando um passo atrás para explicar o seguinte. Quando você estuda essas coisas, mesmo antes de ir para o campo, ou se você já está no campo, você precisa começar a estudar essas coisas com urgência, porque o desenho ecológico ele vai te permitir criar ligações de benefício mútuo entre os sistemas que estão presentes dentro da propriedade. O desenho ecológico vai te ensinar a ver a propriedade como um todo e a desenhar os sistemas dentro dela de forma que um sistema fortaleça a saúde do outro. E eu estou falando de todos os sistemas, sistemas de moradia, de edificação, sistemas de saneamento, sistemas de produção, de agricultura e de pecuária, sistemas até de convívio, de educação, né? Então, a gente tem que pensar todos os sistemas, inclusive as trocas econômicas também são sistemas, né? De forma que eles tenham benefícios mútuos e uma eficiência energética. Essa eficiência energética, ela invariavelmente, ela se transforma em viabilidade quando as coisas são bem planejadas. Por quê? Quanto menos energia você gasta, menos dinheiro você gasta com mão de obra, com insumo e com horas de cuidado. O lugar passa a se manter mais facilmente em sinergias, né? De novo, até os sistemas de moradia, as edificações, a casa, podem ter um sistema de saneamento que, por exemplo, faz uma irrigação por gravidade. Então, tudo interligado. Quando a gente faz esse caminho que você está pensando, né? Quando realmente eu estou indo para o campo, existem
existem canais, eu vou colocar isso, são fluxos, né? Conduítes entre o campo e a cidade. Se você, por exemplo, mora na cidade e você tem uma ligação muito, muito forte com as pessoas que produzem o seu alimento, você, apesar de estar fisicamente morando na cidade, tem uma parte do seu viver que já está ligada, dependente, interdependente com o campo. O meu irmão, por exemplo, o Osmani Segal, ele trabalha com CSA há muitos anos. As pessoas moram na cidade, ele leva semanalmente as cestas de alimentos para elas. Uma vez por mês, elas vêm na fazenda e trazem os filhos. E, inclusive, ele chama de CSA Escola. Uma vez por mês, essas pessoas saem da cidade, sei lá, em Brasília, né? Vão para a Fazenda Bela, que é a fazenda do meu irmão, e elas têm ali um contato direto com a maneira com que o alimento delas é produzido. Então, aquelas pessoas, elas majoritariamente são urbanas, mas grande parte da alimentação delas, e elas têm, pelo menos uma vez por mês, um convívio direto com o território que produz o alimento delas. É uma maneira excelente da gente começar a construir essa ponte entre a cidade e o campo. Nós não vamos nunca deixar de ter cidades, mas nós deveríamos ter cidades menos inchadas, menos populosas e com o urbanismo desenhado com menores concentrações de população, para que esse tipo de interdependência ficasse cada vez mais claro para as pessoas. O seu alimento vem de um território que você conhece. Aí tudo bem, é uma opção. Agora, se você quer usar esse conduíte, usar esse fluxo, esse canal, e começar a fazer o caminho contrário, você segue os sistemas alimentares que te alimentam. Não estou falando do supermercado, estou falando tô falando da agroecologia, da agricultura familiar, falando das pequenas propriedades. Você segue esse canal dos seus sistemas alimentares e você começa a estudar como é que você pode se encaixar naquele outro lugar. Aí são pequenos experimentos, né? Como que eu me encaixo? Tem gente, por exemplo, que vive no campo e trabalha com logística, faz exatamente essas entregas. Tem gente que faz essa logística fazendo entregas de alimentos e trazendo de volta o resíduo orgânico. Fechando ciclos, né? Você tem um solo rico e exporta alimentos com densidade nutricional, você está exportando nutrientes. Em algumas pessoas que fazem a logística, elas levam o alimento e trazem de volta os resíduos orgânicos, que vão ser compostados e devolvidos para o solo, fechando cadeias, né? Então, uma das maneiras da gente pensar esse caminho da cidade para o campo e quando é que eu chego no campo, é quando você consegue começar a fechar a maior quantidade de ciclos do seu viver. De onde vem para onde vai sua água, de onde vem para onde vai seu alimento, de onde vem seu alimento para onde vai os seus dejetos. E aí você começa a realmente pertencer a um território. Não sei se tem um corte claro, né, de cidade e campo, assim, de viver. Eu sou uma pessoa urbana, sou uma pessoa rural. Mas na medida em que você vai ganhando autonomia para fechar cada vez mais ciclos e participar dos processos ecossistêmicos de uma maneira positiva, você está completando essa transição. Dentro da complexidade rural, a gente estava numa aula e uma das suas alunas mostrou, né, um orçamento de estrada, manutenção de estrada. E eu fiquei impressionado com os valores, né? A gente não está falando de coisas muito baratas, tanto em manutenção quanto em construção. E como é que resolve esse gargalo dentro da complexidade rural, né? Você tem ali estradas que precisam de ser feitas a manutenção. Se você não fizer daqui 1, 2 anos, você vai ter um problema muito maior do que aquele que realmente era, que era só manutenção. Mas você tem um custo alto envolvido nisso tudo, né? Para todo lado. Quanto melhor você faz no começo, menos manutenção você tem ao longo do tempo, concordo. Mas mesmo assim, você ainda vai ter ali investimentos anuais que você vai precisar fazer para manutenção, só dessa parte da complexidade rural. Isso falando de estruturas, né? Fora os sistemas, fora a qualidade de vida. Qual que é a solução para essa torrencial financeira, né? Ô, Vitor, aí volta, né? Você está falando da escala de permanência da linha-chave. Cada camada da escala de permanência da linha-chave,
ela é vista como uma área que a gente precisa estudar, entrar em contato, na medida do possível dominar, para fazer as intervenções no território, de forma que cada intervenção feita no território aumente a nossa possibilidade de permanência. Por isso que é a escala de permanência. É o contrário da civilização ocidental, né? A gente, por exemplo, a gente vai lá e faz uma cidade, toda baseada em combustíveis fósseis. Todas aquelas intervenções, se você cortar aquela cidade de cadeias longas de produção e consumo, fazem com que aquela cidade entre invariavelmente em falência. A gente tem um urbanismo, um paisagismo, uma arquitetura, uma agronomia que é baseado em insumos externos, basicamente em combustíveis fósseis. Se você não tem os combustíveis fósseis, todas essas áreas vão entrar em falência. O IOMA se propôs a criar áreas que, a cada intervenção, a gente cria maior possibilidade de permanecer naquela área. E aí, você comentou antes, né? O que ajuda a gente? Quando a gente pensa em melhorar a vida no campo, otimizar o nosso trabalho, ou quando a gente pensa em ir para o campo, a quantidade de informações e decisões que a gente tem ela é assoberbante. A escala de permanência ela ajuda a gente a colocar isso numa ordem de prioridade e de urgência. Aí ela segue, né? Primeiro a gente faz um estudo do clima, depois da geografia, depois da água. Nesse estudo da água, é a captação, a utilização, o saneamento, irrigação por gravidade, tudo isso. E é a partir desse entendimento da água que a gente chega nas estradas, que é a pergunta que você fez agora. As estradas, elas invariavelmente captam água em algum lugar e levam água para outro lugar. Então, eu falo sempre, né, quer queiramos ou não, as estradas são telhados. Quando a gente planeja as estradas baseado na necessidade de distribuir a utilização da água no território que a gente vai ocupar, essas estradas ficam harmonizadas com o relevo. E aí elas têm mais eficiência energética, você faz estradas mais fáceis de serem feitas, mais fáceis de serem mantidas e mais funcionais, porque elas levam água para os lugares que você quer levar água. Ao invés da água ser um problema na estrada, que normalmente a água vira um problema para a estrada. Então, esse episódio que você está comentando, né? A gente estava falando sobre a camada 4, na escala de permanência, que é a estrada. Aí tem uma aluna minha, um casal, a Larissa e o Luan. Eles prestam consultoria, trabalham com desenho de propriedades e tal. Tem uma firma bem bacana, chama Caporá, a firma deles. E ela estava contando que para a gente fazer uma estrada com um agregado, que eu estava ensinando como se faz a estrada, né? Tem que fazer um corte, tem que botar as pedras marroadas, depois tem que botar a brita, depois tem que botar o saibro, tem que ter as canaletas, tem que ter escoamentos em intervalos que dependem do tipo de solo, do regime da chuva, da cabeceira de captação de água, enfim, são várias coisas, né? E aí, na nossa interação, ela estava compartilhando que, pelo menos, a cada 10 metros de estrada, R$ 4.500, para ficar bem feita, em áreas íngremes, né? No caso do sítio dela, tem uma rampa íngreme que ela precisa resolver isso para poder dinamizar o sítio com escola, com eventos, com turismo, com produção primária, com tudo. Considerando uma estrada, né, de 3, 4 metros de largura e fazer ela bem feita. E aí são coisas que as pessoas não pensam muito, né? E aí eu sempre falo, olha, se você pensa em ir para o campo e as pessoas falam assim, olha, quando eu for para o campo eu estudo isso, você vai estar atrasado. O seu primeiro erro de planejamento vai ser deixar para estudar desenho ecológico depois que comprar a propriedade. Porque você provavelmente vai ter comprado no lugar errado. E aí quanto que é um sítio? 100 mil, 200 mil, 300, 500, 1 milhão? Né? Depende do sítio que a pessoa está comprando, o preço varia muito, né? Mas quanto vale você estudar um pouco antes? E aqui, claro, eu prefiro que você faça o meu curso. Mas a dica que fica é que você estude, independente com quem que seja. De novo, o gerenciamento holístico tem uma camada de desenho de área, a agroecologia tem um pouco disso. Tem um cara que fez uma propriedade muito bacana, uma propriedade que tem vários exemplos de sucesso, que é o Jairo Rastrepo, da agroecologia, tem a permacultura, né? Eu gosto da escala de permanência da linha-chave, porque ela me traz essa ordenação que você falou, que alivia essa sensação de estar assoberbado. Eu tenho camadas e elas me dão uma ordem para eu atuar e elas me dão uma ordem de implementação. Então, eu penso o planejamento da propriedade numa ordem de 10 camadas. Vamos lá de novo, né? Clima, geografia, água, acessos e serviços, sistemas de produção, edificações, cercas, subdivisões, solo, economia e energia. 10 camadas. Essas últimas duas são uma adaptação do Darrington e da Regranius, né?
Quando a gente faz essa ordem de prioridade no planejamento, a gente tem uma ordem de urgência na execução. Dentro da urgência de execução, a gente tem a camada de água, a camada de cercas e a camada de economia. Por quê? Você não pode começar uma obra e não ter dinheiro para terminar, e faltar dinheiro para terminar. Você não pode começar sistemas dentro da sua propriedade, sejam eles quais forem, se você não tiver uma cerca perimetral bem feita, e dependendo do sistema que você estiver colocando dentro da propriedade, você precisa cercar ele. E a água. Você não pode começar um empreendimento rural sem um dimensionamento da sua autonomia hídrica. Eu prestei consultoria nos últimos 3, 4 anos para umas 3, 4 propriedades que começaram com sistemas agroflorestais e começavam irrigando a partir de poços artesianos. A partir do segundo ano, com o aumento das glebas de produção, o poço estava sobrecarregado e eles não tinham mais irrigado, e estava faltando água para consumo humano. E eles baixaram a água do poço, irrigando a agrofloresta. Foi real isso, várias propriedades, né? E paradoxalmente as pessoas falam, a floresta planta água. A floresta planta água, mas às vezes não é no tempo que a família precisa para usar aquela água. Então, de novo, uma ordem de prioridade e uma ordem de urgência. É um pouquinho diferente, assim, né? A nuance dessa escala. Mas a de prioridade a gente pensa as camadas e a de urgência a gente pensa água, cerca e economia. A gente vai não dar o passo maior do que a perna. Na água, por exemplo, se você tem uma propriedade que você vai ter bovinos, os bovinos, eles bebem em média 60 litros de água por dia. Então, se você tem um sítio que você pensa em ter, sei lá, 20 vacas, é 20 vezes 60. Quanto que dá isso em litros de água por dia? 1.200 litros de água por dia. Aí, antes que as pessoas comecem a falar mal aqui, né? A gente faz essa conta, por exemplo, e vai fazer captação de água de chuva que vai suprir essa demanda de água. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, eu posso ter os bovinos melhorando o ciclo hidrológico, mas eu preciso fazer essa conta no momento do planejamento. Bitola de cano, sistema de captação, armazenamento, uma série de coisas que se eu não faço desde o começo, para fazer as gambiarras para ampliar esse sistema depois, fica mais difícil. Pode ser com outras coisas, né? Por exemplo, se eu penso em receber pessoas para escola, eventos, hotelaria, o que for, o dimensionamento tanto da captação da água quanto do saneamento ecológico para todo aquele movimento de pessoas precisa ser visto desde o começo. O saneamento faz parte da camada de água, né? É uma tarefa assim desafiadora, mas dentro das abordagens de desenho ecológico, seja qual for que você escolher, eu prefiro que você escolha a minha, tá? Você tem insumos de conhecimento e de práticas para pensar o lugar de forma integral. Isso é essencial, facilita muito o desafio, porque o desafio é grande mesmo, ainda mais para quem não é do campo. Para quem não é do campo, tudo é novo, né? Captação de água, saneamento, reparo de construção, reparo de estrada, construção de cerca. Você vê, a pessoa que tem uma cultura rural, Vitor, ela é um generalista por natureza. Entende de animal, entende de plantio, entende de cerca, entende de construção, entende de elétrica, entende de encanamento. Não dá para você ir para o campo com a cabeça que você vai ter marido de aluguel. Se cada coisa que você tiver no campo, você tiver que contratar alguém, você vai falir. A não ser que você seja uma pessoa milionária, tem uma fazenda gigante, né? E aí você vai ter vários setores dentro da fazenda, cada um cuida de uma coisa. Só que normalmente essas fazendas não são superavitárias. São fazendas que degradam. Então, assim, nas pequenas propriedades, tem uma outra questão também, né? Que você colocou, que é a importância da gente se inserir socialmente, da gente não funcionar isolado. Claro que, por mais generalista que eu seja, eu não vou saber tudo. Então, eu vou trocar serviço, eu vou contratar alguém eventualmente, mas estando inserido numa comunidade, eventualmente alguém também vai me contratar. Ou não vai ser contratação, vai ser troca, vai ser mutirão, vai ser troca de serviço, vai ser apoio, que é muito comum no campo também. A gente falou de estrutura, falou de comunidade. Acho que falta só um ponto para falar da. Assim, tem vários outros pontos menores, talvez assim, mas eu acho que é importante falar quando se vai pensar no campo, né? Como que é a cultura? Aqui na cidade é simples, você vai no cinema, você vai no evento, você vai no show, você tem aquilo ali muito bem definido já o que é cultura lazer, né? Você tem os artistas ali fazendo o papel deles e tal. E como é que eu vejo isso no campo? Como é que eu consigo ter isso no campo? Porque eu tenho todas essas responsabilidades, eu tenho todo esse planejamento, essa gestão,
mas eu também quero manter minha qualidade de vida. Como é que eu encontro isso no campo? Tem um estudo da psicologia social, que foi feito lá na Austrália, né? E ele mostrava que os produtores rurais que usam a gestão holística têm mais qualidade de vida e mais tempo livre para as atividades de lazer. No começo você fez um comentário, né, de que as pessoas vão para o campo, tem muito trabalho e não tem férias. Isso é até perigoso, né? A gente precisa de férias, mesmo no campo. Né? Claro, no campo a gente tem uma necessidade menor de férias, porque as pessoas da cidade, normalmente elas têm férias para ir ter um contato com a natureza, ver o mar, ver uma floresta, fazer um acampamento, pegar uma pousada, né? As pessoas do campo vivem nesse cenário, mas a gente precisa de lúdico, a gente precisa de cultura, a gente precisa de tempo livre, de contemplação e tal. E uma das maneiras que a gente tem de garantir que a gente vai ter isso é fazer uma gestão integral da nossa vida, né? A tomada de decisão holística vem da gestão holística e a gente tem ali dentro qualidades de vida que são inegociáveis e a gente toca a propriedade para a propriedade bancar as qualidades de vida que a gente quer ter. A gente faz essa inversão, como eu falei no começo. Só que no campo é um pouco diferente. No campo é menos entretenimento. Porque você vê que tem esse deslocamento na cidade. Na cidade, até o que a gente acha que é cultura, às vezes é só entretenimento. E existe uma diferença entre entretenimento e cultura. Né? Por exemplo, um livro. Sei lá, você vai ler o Código da Vinci, lá do Dan Brown. Aquilo é entretenimento. Você vai ler rapidão, é interessante, mas você não vai voltar naquele livro, você não vai ler aquele livro de novo. Agora você vai pegar sei lá, vai pegar um Dostoiévski, você vai abrir em qualquer página que você abrir, aquilo ali é cultura. O jeito que é escrito, o personagem, os conflitos, os arquétipos humanos por trás e tal. No campo, normalmente, a gente lidava com esse tipo de cultura. Manifestações culturais sincréticas, manifestações culturais que reproduzem a conexão, a simbiose com as épocas, com as estações do ano. Então, vários festivais culturais, os encontros, os movimentos migratórios, as feiras, os livros, os artistas, tudo isso está presente no campo. Só que foi sendo roubado, né? Você tinha, por exemplo, os artistas que compõem a ancestralidade de um Almir Sater, por exemplo, que é uma música caipira que toca nos nossos arquétipos, né? Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Olha a beleza disso, né? É uma música caipira com muita profundidade, com filosofia. Quando você busca a ancestralidade dele, estavam em pessoas caipiras da viola do interior que cantavam a realidade do interior. Hoje, quando as pessoas pensam em música rural, elas pensam em sertanejo. Não tem nada a ver. E você olha como é que é engraçado isso, né? Como é que é engraçado, é tragicômico. A cultura rural, ela é riquíssima. Olha só, os fundadores da cultura americana, por exemplo, né, o que eles chamam dos pais, os pais fundadores, né, eram todos do movimento agrário. Abraham Lincoln, George Washington, os grandes ícones da fundação da cultura americana eram escritores agrários. Quando você faz você volta, né? Vai pegar o Bill Mollison, vai pegar o David Hockney, volta para trás, você vai pegar um livro da década de 60 que pivotou o mundo, né? Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que falou sobre a origem dos cânceres com os agrotóxicos. Aí você vai mais para trás um pouco, década de 40, você tem o Aldo Leopoldo, esse livro aqui, ó, maravilhoso, o Almanaque do Condado Arenoso. E, pô, o livro é uma aula de alfabetização ecológica do começo ao fim. Então, o campo, ele sempre teve literatura, ele sempre teve música, sempre teve teatro. Só que não era na lógica da cidade. As pessoas do campo sempre prezaram muito que alguém da família tocasse um piano, tocasse um violão, tocasse uma viola. As pessoas do campo são excelentes contadores de história, rodas de fogueira, cultura oral. Né? E é um tipo de cultura que é menos entretenimento e muito mais cultura. Ali tem encapsulado naquilo ali muitas lições de muitos anos de simbiose com o território. Tem muita coisa a se fazer no campo. Hoje em dia tem cervejaria artesanal, tem vinhos, tem
charcutaria, tem de tudo que você pensar em termos de gastronomia, de um turismo eco-rural, assim, pelo campo, você tem passeios maravilhosos, né? E aí, outra coisa, você tem um ponto de conexão, cara. O que é muito interessante na cultura do campo é que quando você consegue estabelecer conexão com a outra pessoa, você tem pontos em comum que mais rapidamente te unem àquela pessoa. Fica mais fácil você encontrar os pontos em comum, que normalmente são muito mais numerosos, do que as diferenças. Então, coisas que são muito importantes na cidade, por exemplo, partido político, posicionamento com relação a um assunto ou outro, que as pessoas têm que gritar muito na cidade para achar que está fazendo alguma coisa, no campo isso fica muito diminuído. As pessoas estão mais interessadas em quem é confiável, quem que eu posso chamar para me ajudar a consertar uma cerca, quem que eu posso chamar se meu carro quebrar, quem que eu posso chamar para um mutirão de plantio, de colheita. Então, a cultura no campo, ela é um ponto de conexão que constrói mais empatia e mais conexões do que, por exemplo, na cidade, normalmente os grupos, né, subgrupos culturais e tal, a gente tende a exacerbar as diferenças. A gente tenta usar a cultura para fazer diferenciação entre nós e eles. Ah, eu pertenço, sei lá, eu sou punk, eu sou, sei lá, eu sou hippie, beat blues, o outro é... Enfim, né? A gente vai criando esses estereótipos, a gente pertence a eles. No campo, a gente pertence ao campo, o lugar. E a cultura é de convívio, de confiança, de prestatividade, de cultura que celebra aquele lugar. Normalmente tem a ver com autonomia, tem a ver com ser capaz de se viabilizar ali dentro daquele ecossistema. É uma diferença grande. Não quer dizer que não precise de férias, não precise de descanso. Está presente o tempo inteiro. Mas, de novo, né, se a gente não tem uma gestão integral, é mais fácil a gente ficar num moinho, mesmo que seja prazeroso, de muito trabalho e nunca tem descanso. E isso leva à falência afetiva, né? Problemas com casamento, problema com filho, êxodo rural, as pessoas que não querem ficar ali. Então, essa sua pergunta, ela na verdade tem várias nuances. A cultura faz parte do descanso, do lúdico, do momento de contemplação, de relaxamento das pessoas que estão ali. E é muito importante que as pessoas do campus planejem ter esses momentos que elas param, que elas se encontram, que elas trocam ideia, que fermenta as ideias, que está aí, enfim, né, as associações, os livros, as escolas rurais, conseguem trazer coisas novas, conseguem fortalecer as famílias no campo, para o campo e pelo campo. A gente começa a caminhar agora para o final e a gente separou um episódio só para falar sobre essa decisão, que é o que você vem trazendo sobre gestão, sobre planejamento. E o que precede tudo isso foi uma decisão, a decisão de ir para o campo, nesse contexto, né? A gestão holística tem um papel importante para nos ajudar a tomar essa decisão. E no próximo episódio eu queria conversar com você sobre essa decisão, né? Como é que a gente faz as pessoas olharem esse todo antes de tomarem essa decisão, ao invés de tomarem a decisão, passarem pelos erros, passarem pelas frustrações, voltarem para a cidade, se desesperançarem. Tem toda uma consequência indesejada de pessoas que tomam essa decisão, vão para o campo e quebram a cara, né? E o que que você tem a dizer ainda a pessoa que já está nesse impulso, espera pelo menos o próximo episódio, né? Ou alguma coisa do tipo. Qual é o conselho que você dá para pessoa que é neo-rural, né? Eu acho que esse é o termo que a gente dá para quem não vive no campo e nunca viveu ou não tem um Sim. histórico disso e quer viver agora, né? Você fez uma pergunta que ela é muito interessante no seguinte sentido. As pessoas, elas quando tomam uma decisão, elas atingiram um limite. Esse limite, às vezes, ele é traumático. São pessoas que passaram por, sei lá, doença, adoeceram na cidade, perderam alguém, passaram por uma perda de uma pessoa importante e percebem que aquela vida que eles planejaram na cidade talvez não tenha muito sentido. As pessoas, por exemplo, durante a pandemia, muita gente percebeu a fragilidade da vida nos centros urbanos, então escolheram fazer esse êxodo urbano. Agora, no Rio Grande do Sul, a gente está tendo pessoas que estão, quem tem condição, fazendo um movimento de relocalização porque estava em áreas afetadas. Em outras áreas, municípios inteiros estão sendo relocalizados sem princípios ecológicos. É muito triste ver isso. Mas é isso, né? Um colapso que ele é político, ele é cultural e ecológico. Ele é político porque as pessoas têm informação, mas não tomam as decisões para prevenir. Ele é cultural porque todo mundo, em graus diferentes, é corresponsável. Quando a gente não tem um viver
alinhado com a ecologia, a gente é corresponsável. E ele é ecológico no sentido de realmente é um desastre ecológico. Então, esses colapsos, eles levam as pessoas a tomar a decisão, e às vezes a decisão é feita com base exclusiva no trauma. É uma decisão que foca numa coisa só. E aí a pessoa ela não está fazendo um êxodo planejado. Ela tá saindo correndo, ela está fugindo. E aí é um trem descarrilhado, né? E normalmente as pessoas não entendem que essa é uma decisão afobada, ou às vezes é uma decisão, não necessariamente uma decisão errada, mas uma decisão motivada por trauma, por dor, por desespero. Claro, tem as pessoas que fazem isso motivadas pelo alinhamento com a ecologia. Tudo bem. Mas é muito comum as pessoas saírem, parece que estão fugindo, né? Sai com pressa. Ah, não aguento mais, chega. E esse tipo de êxodo urbano costuma ter muitas consequências indesejadas, como você falou. Consequências indesejadas são efeitos colaterais de uma decisão que a gente não conseguia prever antes. Um deles é comprar propriedade errada, comprar propriedade que tem estrada ruim, comprar propriedade que está no lugar errado. Tem várias coisas, né? Comprar uma propriedade para produzir algum tipo de coisa, você chega lá e o ecossistema pede outro tipo de produção. Tem uma série de desafios que podem surgir disso. Normalmente, a gente não é muito consciente de decisões. A gente fala de decisões como se elas fossem coisas espontâneas e que não precisassem ser registradas e avaliadas. Quando a gente faz esse movimento de saída na dor, na urgência, no trauma, a gente está com foco no problema e não com foco na solução. Então, qual que é o foco na solução? Uma vida equilibrada, um papel de guardião de um ecossistema, mas com qualidade de vida, um processo de saída vislumbrando as minhas vocações, entendendo que, seja lá o que for que eu vá fazer de prestação de serviço ou de sistema de produção, deve vir para amparar minha vida e não eu sacrificar a minha vida para ter viabilidade econômica no campo, né? Porque muita gente sai da cidade e vai para o campo, mas traz para o campo essa mentalidade de bater meta, mentalidade do corporativo, essa mentalidade industrial, né? E aí a pessoa traz para o campo os problemas que ela tinha que afetavam a qualidade de vida dela quando ela morava na cidade, né? Então essa decisão, ela precisa ser amparada por uma alfabetização ecológica, por uma alfabetização sobre desenho ecológico, ela precisa ser amparada por uma investigação de valores pessoais, de vocações. E eu brinquei mais cedo, mas é real isso, né? As pessoas falam, não, depois que eu comprar a propriedade eu vou estudar agroecologia, permacultura, planejamento rural. Eu falo, não, daí você está atrasado. Você tem que fazer isso antes, porque esse estudo vai maximizar suas chances de acerto e diminuir as suas chances de prejuízo. Então essa decisão precisa ser investigada e a gente precisa adicionar a essa decisão a visão de futuro, que é baseada nas soluções e não no problema. A gente precisa adicionar a essa decisão a dimensão financeira. Por exemplo, muita gente sai traumatizado, como eu falei, por problema de doença, assim, enfim, né, estafa, esgotamento, mas esquece que vai chegar no campo e vai precisar se viabilizar. Precisa ter uma dimensão econômica. Então, assim, a gente precisa, seja lá qual for as dimensões que estejam faltando nessa decisão, a gente precisa trazê-las, amalgamar elas nesse momento da decisão, para que essa decisão seja a decisão de um futuro, a construção de um futuro, de um lugar, de um viver, que é baseado nas soluções e não na fuga dos problemas. Quando a gente vai para o campo só fugindo de problema, os problemas seguem a gente. Tem acho que é o Alan Watts, né, que falava isso, aquele cara que ele era um teólogo inglês que mudou para os Estados Unidos na década de 70, ficou famoso. E aí tinha aquela brincadeira que o monge ia para a montanha, para ficar meditando na montanha e tal, né? E aí ele falava assim, você não vai encontrar nada lá que você já não tenha carregado daqui. Ou seja, se você quer paz lá, você tem que conseguir construir essa paz aqui. Se você quer um lugar para meditar lá, você precisa conseguir construir um lugar para meditar aqui. E aí tem aquela outra coisa que eu falo muito para os alunos, né? O caminho precisa ser uma amostra da vida que você quer levar. Então essa decisão, ela não pode ser uma decisão assim, eu vou sair, chega,
agora acabou, eu vou, agora não aguento mais. Esse tipo de decisão, muita gente ainda dá certo depois dela, mas bate muito a cabeça. Maravilha. Então, no episódio que vem a gente conversa melhor, com mais detalhes sobre essa decisão. Muito obrigado, Eurico. Então, um abraço, obrigado. Fazendo a ponte, gente, deixem os comentários, mandem os seus e-mails, fazem os comentários no canal, a gente está aqui funcionando em áudio e vídeo para vocês. A ideia é a gente construir, de novo, né, um tempo de convívio com vocês, que a gente possa, com esse convívio, trazer o máximo de insumo possível de alfabetização ecológica, insumo de gestão para vocês tomarem decisões mais acertadas, como a gente vem conversando agora, insumo de desenho ecológico para que vocês entendam cada vez mais sobre os territórios onde vocês querem viver ou já vivem. Então, quanto mais vocês trouxerem a participação de vocês, mais a gente consegue refinar esses episódios e responder aos desafios que vocês já estão vivendo. Abração, gente. Obrigado, viu?